A classe chamada dinossauro, ela foi originalmente definida pelo Sr. Richard Owen. Ele pertencia à Sociedade Real e foi superintendente do Museu Britânico de História Natural em 1842. Assim por dizer, este homem deu origem à história dos dinossauros. Isso ocorreu durante meados do século XIX, exatamente no auge do evolucionismo. Até aí não havia sido encontrado nenhum fóssil de dinossauro ainda. Os maçônicos meios de comunicações e imprensa em todo o mundo têm trabalhado duro para digitalizar a história destes supostos animais perdidos. Isso porque, em 1854, Ferdinand van Diver, durante uma exploração no rio Missouri, alegou ter encontrado a prova da teoria de Owen. Ele enviou alguns dentes não identificados para o líder paleontólogo Joseph Litter. Este, mais tarde, declarou que os dentes pertenciam a uma classe extinta de dinossauros. Ironicamente, dinossauro significa dente áspero. Antes de tudo, é preciso dizer que é impossível reconstruir qualquer animal a partir de seus dentes. E é mais importante ainda dizer que é muito duvidoso uma miríade de antigo pássaro réptil e mamífero réptil, formas de transições úteis naquele momento para florescer a teoria da evolução, que logo em seguida, convenientemente, seria descobertos por equipes de evolucionistas, arqueólogos, propositamente procurando por isso em algum lugar. Mais estranho ainda é crer que esses são fósseis de animais extintos há milhões de anos e que qualquer simples osso jamais foi encontrado por qualquer conhecida civilização da história da humanidade. E nada foi encontrado até que a evolução do renascimento maçônico surgiu em meados do século XIX. Não houve nenhuma descoberta a partir de nativos americanos que já estavam aqui há muito tempo. Dinossauros não fazem parte da crença indígena americana, nem ligada à religião ou tradição. E a pergunta é, se eles existiam, por que nenhum índio descobriu antes? Na verdade, até o século XIX não havia sido descoberto nenhum osso de dinossauro em lugar nenhum do mundo. Segundo os livros oficiais, até o século XVIII, ninguém sabia da existência de dinossauros. E, misteriosamente, a partir do final do século XVIII, apareceram depósitos de ossos de dinossauros em várias partes. E como o homem, de uma hora para outra, fez tantas descobertas, até hoje nenhuma tribo, cultura ou países do mundo descobriu sequer um osso de dinossauro. Mas a partir do final do século XVIII, eles foram descobertos em toda a parte do mundo: América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África, Bélgica, Argentina, Mongólia, Tanzânia, Alemanha Ocidental e muitos outros lugares. Esses lugares tinham a partir daí inúmeros depósitos de fósseis de dinossauros jamais vistos antes. E estes lugares já estavam habitados milhares de anos antes. Mesmo assim, ninguém nunca encontrou um osso. De acordo com o livro do jornalista paleontólogo Wayne Grady, ele cita que por volta de 1872 tornou-se um período onde foram encontrados na América do Norte as mais variadas espécies de dinossauros da história. A época se tornou conhecida como Guerra dos Dinossauros ou a Guerra dos Ossos. Isso porque Edward Drink Cope, pertencente à Academia de Ciências Naturais, e Neil Swamp, do Museu Natural, travaram uma dura rivalidade por todas suas vidas. Eles eram ávidos pela caça ao dinossauro. No início eram amigos, mas se tornaram ferrenhos inimigos durante uma rixa lendária. Eram comuns as acusações de calúnia, suborno, espionagem, roubo e destruição de ossos por ambas as partes. Marsh declarara haver descoberto mais de 80 espécies diferentes de dinossauros, enquanto Cope dizia que descobriu 56. Então são 136 espécies de dinossauros descobertos pelos dois donos de museus, sendo que durante toda a história da humanidade jamais pessoas comuns descobriram um osso sequer. Fica fácil supor que tudo isso são invenções e falsificações. E de fato, até o dia atual, jamais encontraram um esqueleto completo. Por isso, todos os dinossauros nos museus são reconstruções. É importante também perceber que todos os ossos foram encontrados em escavações arqueológicas. E nada foi descoberto por pessoas desinteressadas, como agricultores, rancheiros, pessoas caminhando. Nenhuma empresa de construção civil jamais encontrou. Ninguém escavando trincheiras, gasoduto, minas. Nenhuma pessoa da mineração jamais achou um osso.
mas apenas pessoas com grande interesse no assunto, como, por exemplo, paleontólogos, professores universitários e cientistas. E é fato que os diretores de museus intencionalmente andavam procurando ossos de dinossauro. Muitos ossos de dinossauro foram encontrados exatamente em excursões para a caça de ossos, em excursões específicas para a caça de ossos. Curiosamente, essas expedições sempre foram feitas em locais remotos, longe de regiões já habitadas e exploradas, onde as pessoas poderiam naturalmente ter encontrado ossos. Isso se torna incrível quando você se lembra da descoberta dos manuscritos do Mar Morto originais em 1947, que foram encontrados por acaso por uma criança. Não há um sequer caso de descoberta de ossos de dinossauro feitos por uma pessoa desinteressada no assunto, mas sempre foi descoberto por um profissional da área ao escavar uma determinada região em busca dos ossos. E na atualidade existem verdadeiros parques dos dinossauros, onde as pessoas, para poder fazer as buscas, têm que pagar e ser credenciado. Os arqueólogos, financiados por instituições financeiras, são curiosamente as pessoas que encontraram números incríveis de fósseis. A maior área de escavação de dinossauros é chamada Ruth Mason Quarry. Mais de 2.000 fósseis foram alegadamente descobertos ali. E eles estão atualmente em exibição em mais de 60 museus por todo o mundo. O Museu Maquino Florentino é responsável por 6.000 espécies de fósseis, supostamente descoberto ao longo do seu trabalho nesta área da Argentina. É de lá, portanto, que saiu grande parte dos dinossauros que estão nos museus pelo mundo. Durante uma expedição à Patagônia, Dr. Lewis Chappell e Dr. Lowell Dingle supostamente descobriram milhares de ovos de dinossauro em um canteiro de apenas alguns metros. Alguns especialistas têm dito como tal descoberta de enormes quantidades de fósseis em uma área tão pequena, encontrados por poucos indivíduos, vai contra todas as leis da probabilidade natural, sugerindo um alto risco de falsificação. Esses ossos são vendidos por um valor muito alto. É um negócio extremamente rentável. Os museus estão neste negócio rentável de produção. A mídia e produtoras de filme atraem pessoas para interessar-se nesses assuntos. A indústria fabrica brinquedos com este tema. E a mídia adora isso porque irá gerar campanha publicitária baseada nos dinossauros. Então, neste meio, você envolve grana de todos os lados. São pessoas produzindo, pessoas interpretando, pessoas construindo, pessoas descobrindo, pessoas registrando. E assim os projetistas ganham fama, dinheiro, atenção, holofotes. E com efeito, o movimento arrasta multidões para este tema. E depois de tudo, existem pessoas, entidades, programas, políticos, religiosos. É altamente satisfatório, economicamente e financeiramente falando. Gera dinheiro para museus, organizações de pesquisa universitária, departamentos de descoberta de paleontologia. E, é claro, enriquece os proprietários de ossos de dinossauros. Gera filme de televisão, livro, mídia. As indústrias podem causar suficiente motivação e irá ridicularizar qualquer um que se contraponha a essa ideia, a fim de manter tudo isso funcionando. O fato de que os ossos do Tiranossauro Rex foram vendidos em leilões por valores acima de 12 milhões de dólares demonstra como é lucrativo a busca por ossos de dinossauros. E isso agora só pode ser feito por pessoas credenciadas, eliminando a possibilidade de que pessoas não credenciadas encontrem ossos e fiquem ricos. Existe o fato ainda de que o primeiro dinossauro jamais foi exibido publicamente. O primeiro dinossauro reconstruído, que está em exibição ainda hoje, é feito de um enorme molde de gesso. É um réptil de 2 patas que usa a sua cauda como a terceira perna. O que quase ninguém sabe, porém, é que nenhum crânio de dinossauro jamais foi descoberto em todos os tempos. E que nenhum osso original de dinossauro jamais foi colocado em exibição pública. Sempre foram contratados artistas para pintar os dinossauros ou para moldar seus crânios. E assim temos o modelo do crânio de uma iguana, transformado no crânio de um dinossauro. Curioso que eles diziam no passado que se tratava realmente de uma réplica. Mas como ninguém jamais questionou isso, hoje eles não falam nada. Até o dia atual, nenhum simples, completo esqueleto de dinossauro jamais foi encontrado em nenhum museu. Os museus exibem modelos, manequins, desenhos animados, filmes de pré-história. E você já conhece todos bem, porque eles nos apresentam tudo que a imaginação pode conceber, já que com a tecnologia se tornam mais realísticos os dinossauros modernos do que os esqueletos feitos de gesso do passado. Além do que as reconstruções
reconstruções exibidas no museu são complexas fabricações feitas de fibra de vidro, gesso, plástico, além de ossos verdadeiros de animais que existem. Nenhum osso original de dinossauros. Nenhum pesquisador independente jamais examinou sequer um verdadeiro osso de dinossauro. Esses fósseis são mantidos em alta segurança. Somente um seleto grupo de pessoas, paleontólogos, são permitidos ter acesso aos ossos. Assim, a possibilidade de verificar a sua autenticidade é resguardado da apreciação pública geral. A maioria das pessoas acreditam que os esqueletos de dinossauros exibidos consistem em ossos verdadeiros de dinossauros. Mas esse não é o caso. Os ossos verdadeiros estão bem guardados, para que apenas um grupo seleto de pesquisadores tenha acesso. As escolas levam os alunos para conhecer o Museu de Dinossauros, mas elas não vão ver uma exposição da história, mas exibição de arte e ficção científica. Estamos sendo enganados por lavagem cerebral desde meninos. Assim, a crença em um mito do dinossauro se torna profunda na nossa mente. Se você parar para analisar, vai perceber que existe um esforço contínuo desde a primeira descoberta de dinossauro para incutir em nossa mente um mix de vários tipos de ossos de diversos animais diferentes, como crocodilos, jacarés, iguanas, girafas, elefantes, cangurus, boi, avestruz, golfinhos, baleias, rinocerontes, tudo isso junto e misturado para criar a imagem de um animal pré-histórico que eles chamaram de dinossauro. E quando os ossos de animais existentes não são suficientes para fim de nos enganar, apenas os fabricam. E aí vão usar plástico, gesso, fibra de vidro, o que for necessário. E qual seria a principal motivação para uma tamanha enganação? É claro que isso está pautado em provar a evolução, e assim lançar dúvidas ou refutar o que está escrito nas Escrituras. E com isso, é claro, também a existência do Pai. Por isso, colocam na cabeça das crianças, quando ainda muito jovens, sobre o conceito de dinossauros. Isso significa que, se Deus existe, o conceito da existência de dinossauros implica que Deus não criou o homem, mas o homem evoluiu a partir de espécies inferiores. A cronologia histórica do dinossauro apresentada sugere uma imperfeita cronologia com os períodos descritos nas Escrituras, e que, acima de tudo, o Criador não criou primeiro o homem, mas criou os dinossauros. E só muito tempo depois criou o homem. Se você hoje procurar no Google por fabricação de ossos realísticos, você vai encontrar empresas como esta, que fabrica ossos para dinossauros, feitos a partir de ossos de verdade, de galinhas, porcos, gatos, bois, que são triturados e misturados com cola, para dar uma aparência mais realística aos dinossauros que estarão nos museus no futuro. Assim será mais fácil convencer as novas gerações de que dinossauros realmente existiram. No website está escrito que mais de 62% da produção vai para americanos, europeus, o que significa dizer que estão familiarizados com os meios de regulamentação, exportação e formando parcerias com museus de dinossauros. Então toda a sua produção é feita sob a orientação de especialistas. Existe a Academia Chinesa de Ciência. No site está escrito que eles ganharam a rede global de vendas e já chegaram à Rússia, Estados Unidos, Brasil, França, Polônia, Alemanha, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia, Peru, Argentina, Vancouver, Chicago e em muitos outros lugares. Alan Fidúcia, da Universidade de Carolina do Norte, denunciou que existe uma fábrica de falsificação de fósseis que está localizada no nordeste da China. E existem depósitos onde existem inclusive ossos dos dinossauros com penas. Milhões de dólares são gastos para promover a existência de dinossauros. Isso é feito através de filmes de TV, revistas, gibis. O mundo do cinema e a paleontologia são vistos como os gêmeos siameses, defendendo a existência de dinossauros. Isso é fixado nas mentes das pessoas através dos desenhos animados de Hollywood e, atualmente, de documentários coloridos, muito bem montados com computação gráfica. E assim eles ilustram as características dos dinossauros, como, por exemplo, cor, peso, massa muscular. Mas os produtores do filme Jurassic Park admitiram que isso é pura conjectura. E os cientistas afirmam que realmente não sabem como são os dinossauros. Eles são apresentados ao público como reconstruções artísticas coloridas, desenhos, modelos
modelos, manequins, esqueletos gigantes, desenhos animados e filmes que mostram essas bestas em detalhes explícitos. Mas o fato é que nos museus não passam de arranjos de ossos. E assim fica impossível saber sobre os ossos, pele, olhos, nariz, cor, textura. Eles, de propósito, apresentam os dinossauros para as crianças através da mídia, para aproveitar o momento de formação das ideias nas cabeças dos jovens. E utilizam desenhos animados como a Era do Gelo, além de filmes como Jurassic Park. E aí vem livros para colorir, bonecos, brinquedos de plásticos, livros didáticos do ensino fundamental, além de enormes displays nos museus. Isso certamente irá influenciar na mente dos jovens. A National Geographic e a Era do Gelo, por exemplo, foram produzidos por pessoas maçons. A empresa maçônica Universal Studios, empresa que criou o filme Jurassic Park, eles pertencem à empresa Comcast. E sabe a quem pertence esta empresa? JP Morgan, maçom. E o Discovery Channel é dos Rothschild. Eles apresentam inúmeros documentários de dinossauros. Tudo isso é financiado pela família Rothschild. Um dos produtores desses filmes, após ser demitido, declarou em entrevista de rádio que tudo constitui uma grande fraude a fim de perpetuar o mito da existência dos dinossauros. Ele disse ainda que foi preciso fazer carreira no campo de paleontologia para produzir de forma mais eficiente os filmes para estas produtoras. E foi quando ele percebeu a coisa toda. Isso foi vergonhoso, um absurdo. Ele afirmou que a maior parte dos chamados esqueletos de museus são realmente puro gesso. Ele disse que chegou a mostrar isso abertamente em um dos documentários. Ele disse ainda que é quase impossível distinguir um osso fossilizado de um ovo ou uma rocha comum. E é claro, não há diferença. Ele alegou na entrevista ter sido tratado como um leproso quando se negou a participar de uma produção requerida por eles, o que seria uma grande propaganda a favor dos dinossauros. E ele afirmou abertamente: dinossauros jamais existiram. A coisa toda é apenas um show de horrores. Então exibem esses monstros de Frankenstein em exposições. Se todos se unissem, poderiam freá-los. Alegam que medições tecnológicas provam que esses ossos de dinossauros são muito antigos. Mas sabe-se que eles medem pedras que estão ali nos locais onde eles escavam, e não ossos de dinossauros de verdade. E restam algumas perguntas. Por que os dinossauros não foram descobertos antes do renascimento evolucionista? Por que os paleontólogos pensam que podem reconstruir toda uma espécie de antigos animais provenientes de alguns dentes? Por que todos os alegados autênticos fósseis de dinossauros estão bem guardados em local fechado, a 7 chaves, longe de qualquer análise independente? Porque os dinossauros foram dizimados por um grande impacto de meteoro ou uma grande catástrofe. E seus ossos estão aí nos museus nos dias atuais. E porque existem tantas espécies de animais até os dias atuais e não foram dizimados da mesma forma. Muitas, inúmeras outras perguntas devem ser respondidas antes que alguém em sã consciência possa considerar a existência de dinossauros, o que é apenas uma conveniência para fortalecer a teoria da evolução. Todo o programa de paleontologia ligado a dinossauros não é apenas uma farsa, é uma vergonha.